Você já se perguntou quem vem te buscar no seu último suspiro? Segundo a mitologia grega, não é Hades, o deus do submundo. Nem é Caronte, pois ele é apenas o barqueiro dos mortos. Existe uma entidade esquecida, silenciosa, mas infinitamente poderosa. Um ser que até os deuses hesitam em enfrentar. Thanatos, o deus da morte pacífica na mitologia grega. Frio como o mármore, implacável como o tempo, ele não grita, não sangra, não corre. Apenas aparece. E quando aparece, ninguém escapa. Neste vídeo, você vai descobrir como um deus que quase nunca é lembrado influenciou os maiores mitos da Grécia, enfrentou heróis, foi enganado por reis e permaneceu invencível até mesmo entre os imortais. Se você ama mitologia e quer entender como os gregos viam o fim da vida e o que vem depois, já deixa o like e se inscreve agora, porque essa história vai mudar a forma como você enxerga a morte. A vasta teia de deuses, monstros e heróis da mitologia grega. Alguns nomes brilham com força: Zeus, Poseidon, Atena, Hades, mas poucos conhecem a figura que realmente cruza o limiar entre a vida e a morte. Thanatos não é o senhor do submundo como Hades. Ele é mais sutil e mais letal. Ele é a personificação da morte em si. Seu nome significa literalmente morte, e sua presença é sentida em cada último suspiro, em cada olhar que se apaga, em cada lágrima que cai quando alguém parte. Mas ao contrário do que muitos pensam, Thanatos não é um monstro cruel. Ele não tortura, não arrasta, não devora. Sua morte é calma, silenciosa. Um sono eterno. Por isso, os gregos o temiam, mas também o respeitavam. Na tradição órfica, ele é irmão de Hipnos, o sono. Dois gêmeos inseparáveis, filhos da deusa da noite, Nix, e criados nas profundezas do Érebo. Enquanto Hipnos fechava os olhos dos vivos, Thanatos os fazia nunca mais abrir. Mas o papel de Thanatos não terminava quando a alma deixava o corpo. Ao tocar o espírito do moribundo, ele dava início a uma jornada muito maior: o caminho até o submundo. E aí, 3 destinos aguardavam cada alma. 3 lugares que definiam não só onde, mas como cada morto viveria sua eternidade. O primeiro deles, reservado aos virtuosos, era os Campos Elíseos, um paraíso de eterna primavera, onde guerreiros heróicos e almas nobres viviam em paz, entre jardins floridos e rios cristalinos. Era o prêmio para aqueles que haviam se destacado em vida, os favoritos dos deuses ou os moralmente exemplares. Lá, o sofrimento era esquecido, e a morte parecia mais uma recompensa do que uma punição. Já os campos de Asfódelos abrigavam a maioria das almas. Era um lugar neutro, monótono, onde os mortos vagavam sem dor, mas também sem alegria, nem punição, nem recompensa. Era o destino de quem viveu uma vida comum, sem grandes feitos ou faltas. Um campo cinzento e silencioso, coberto por flores de asfódelo, que ironicamente eram usadas nos funerais. Um símbolo do esquecimento. E por fim, o mais temido de todos, o Tártaro. Um abismo profundo, mais escuro que a própria noite, onde as almas perversas eram punidas por toda a eternidade. Lá jaziam os titãs derrotados, os traidores, os criminosos. Sofrimentos eternos, ciclos sem fim, um terror reservado apenas aos que desafiaram as leis divinas ou humanas de maneira abominável. Thanatos, ao entregar a alma, não escolhia o destino, apenas selava o fim. O julgamento vinha depois, mas seu toque era o início de tudo. O primeiro passo para os Elíseos, o Asfódelo, ou o inferno. Mas se Thanatos era inevitável, ele era também invencível? Nem sempre. E é aqui que os grandes dramas da mitologia grega entram em cena. Apesar de sua natureza calma e inevitável, Thanatos não era amado. Era temido, evitado, odiado e, em alguns casos, até enganado. Uma das histórias mais impressionantes é a de Sísifo,
O rei de Corinto, famoso por sua esperteza, ousou fazer o impensável, prender a própria morte. Sim, Sísifo enganou Thanatos. Quando chegou sua hora, Thanatos veio buscá-lo, como sempre fazia. Mas Sísifo, prevendo sua chegada, o capturou usando correntes mágicas, aprisionando-o num calabouço. Com a morte presa, ninguém mais morria. A terra mergulhou no caos. Guerreiros feridos agonizavam sem poder morrer. Doentes viviam em sofrimento eterno. O mundo estava quebrado, e isso despertou a fúria dos deuses. Ares, o deus da guerra, que via suas batalhas perderem o sentido, interveio. Ele libertou Thanatos, mas não sem consequências para Sísifo. Como castigo por tentar enganar a morte e por desrespeitar as ordens divinas, Sísifo foi condenado por Zeus a um dos destinos mais cruéis e simbólicos da mitologia grega. Nos recantos sombrios do Tártaro, o abismo mais profundo do submundo, ele foi forçado a rolar eternamente uma enorme pedra montanha acima. Sempre que se aproximava do topo, a rocha escorregava de volta para o início, e Sísifo era obrigado a recomeçar, para sempre. Essa punição não foi apenas física, ela era mental, existencial. Era o símbolo da inutilidade diante da inevitabilidade, da morte. Sísifo tentou vencer Thanatos, tentou dobrar as leis do universo, e por isso foi sentenciado ao ciclo eterno da frustração. Uma eternidade de esforço, sem resultado. No fundo, era a ironia mais cruel. Tentando escapar da morte, Sísifo se condenou a um castigo que o imortalizou como um dos maiores fracassos diante do destino. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Thanatos não era apenas um agente da morte. Ele era a própria noção de término. Aquele que zera o jogo, que põe fim às batalhas, que fecha os ciclos. E mesmo entre os deuses, sua presença era um lembrete do que ninguém podia controlar. Em muitos relatos, Thanatos não tem grandes templos, nem oferendas pomposas. Não recebe orações. Seu culto era evitado, pois invocá-lo era considerado um convite à própria morte. Ainda assim, ele aparece em tragédias, em batalhas e em sonhos, sempre como um símbolo do fim inevitável. Ele não gritava como Ares, não rugia como Poseidon, nem lançava raios como Zeus. Mas havia um temor silencioso em seu nome. E talvez por isso, Zeus raramente interveio em assuntos que envolviam Thanatos. Nem mesmo o rei dos deuses ousava brincar com o equilíbrio entre vida e morte. Em algumas versões tardias da mitologia, ele passa a ser confundido com Hades, mas são entidades distintas. Hades governa o submundo. Thanatos apenas conduz ao fim. Ele não julga, ele não pune. Ele apenas termina. Thanatos, o protagonista, mais silencioso da mitologia grega, nunca precisou de gritos ou sangue para ser temido. Sua força está exatamente em sua inevitabilidade. Ele é a linha de chegada que ninguém consegue evitar. O ponto final da história de todos, até mesmo dos deuses. E talvez por isso ele seja o mais justo entre os imortais. Porque ele não escolhe. Ele não faz distinções. Reis, heróis, monstros, camponeses, todos, um dia, cruzam seu caminho. E mesmo quando enganado ou vencido por instantes, Thanatos sempre retorna. Ele sempre cumpre seu papel. Sua existência é um lembrete. Tudo que começa, termina. Tudo que vive, morre. E nisso há uma beleza triste, uma poesia inevitável, uma verdade que nem os deuses conseguem apagar. Então, da próxima vez que ouvir sobre os grandes nomes da mitologia grega, lembre-se deste protagonista sombrio, o único que nunca quis o trono nem a glória, apenas o silêncio eterno. Se você gostou dessa história e quer conhecer outro protagonista sombrio e fascinante da mitologia, clique agora no próximo vídeo e descubra quem é Cronos, o titã que engoliu seus próprios filhos com medo do destino. Porque aqui, cada lenda te aproxima mais da verdade sobre si mesmo.